Evangelho de hoje mostra de maneira clara e evidente a implicância dos fariseus e mestres da lei contra Jesus. Jesus expulsa um demônio de um homem que era mudo, realiza um grande milagre em favor daquele homem que estava possuído por Satanás. Em vez destes homens, aliás, diz o texto, alguns disseram, alguns que estavam entre as multidões disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Ou seja, em vez de exultarem de alegria, em vez de se alegrarem com aquela libertação que foi realizada, alguns entre a multidão começam a questionar a origem da ação de Jesus. Não conseguem ver o bem aonde ele acontece de fato, sem duvidar da sua origem. Por quê? Porque tem como pano de fundo uma implicância com Jesus. Porque o perseguem, porque exigem dele sinais, como o próprio texto vai deixar claro. Porque querem um Messias que seja de acordo com a sua vontade, e enquanto ele não se encaixa dentro daquele padrão ideal, então ele não serve. Não adianta o que ele faça, por mais bem que faça, sempre terá alguma coisa a ser questionada. Parece quando nós temos a implicância com alguma pessoa, não importa o bem que ela faça, ela pode vir vestida de ouro, não importa, sempre nós vamos questionar. Deve estar fazendo porque tem algum interesse, né? Ela não é tão boa assim, por que está agindo dessa maneira? Enfim, nós vivemos na cultura da suspeita, da desconfiança, como se desconfiar de tudo fosse sinal de inteligência. Burrice é não ver o bem diante de nós quando ele é feito, independentemente de quem o faça. Por isso, nesta quaresma, nós precisamos deixar que o Senhor abra os nossos ouvidos, a fim de que a nossa visão se torne clara. Como diz a primeira leitura do livro do profeta Isaías: dei esta ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz, e assim eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e por todo o caminho que vos indicar para serdes felizes. No entanto, diz o texto, eles não ouviram e não prestaram atenção, seguiram as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, permaneceram obstinados em seu erro. A conversão vem pelo ouvir a voz do Senhor, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso o apelo da quaresma é esse que nós ouvimos no Salmo 94. Não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. O Senhor nos conceda a graça de um coração aberto a ouvir a sua voz, a fim de que tenhamos uma visão correta daquilo que está diante de nós, a fim de que saibamos de fato distinguir quais são as obras de Deus, quais são as obras do maligno, a fim de que um olhar convertido nos leve a ver o bem onde ele se manifesta de fato, não procurando por aquilo que não existe, não questionando aquilo que não tem necessidade de ser questionado, e sobretudo não procurando ver o mal onde de fato o bem se manifesta. O Senhor nos livre de todo espírito de confusão que é próprio de Satanás e nos conceda cada vez mais o espírito de comunhão que é fruto da verdadeira conversão,
que os nossos olhos se abram, que a nossa mente se abra, até mesmo alguém de quem temos implicância, se abre a ação de Deus, é capaz de realizar o bem, e saibamos reconhecê-lo quando de fato o bem acontece, não importa quem o faça. Que assim seja.